Boa noite, Boa seja noite, bem-vinda. obrigada. Tava com saudades de você vir ao nosso programa, viu? Eu estou sempre com saudade de vocês. Doutora, olha, eu falei agora há pouco, antes do intervalo, que existem vários tipos de compulsão. Claro que a gente sempre vai puxar para a questão das drogas ou do alcoolismo, mas existe, como eu falei antes do intervalo, a compulsão pelo cartão de crédito, que você acaba gastando e não sabe. A compulsão, por exemplo, Roer roer unhas, unha. automutilação, Que mais? puxar os cabelos. Hoje em dia, pelas redes sociais, você sabe que a meninada fica toda nos jogos de computador. Então, infelizmente, hoje a compulsão é quase que uma epidemia. É mesmo? Muitas pessoas compulsivas de todas as idades, até bebês, vorazes. Bebês? Exatamente, porque a carga genética, ela prevalece nesse caso da compulsão. Tá. Então, se a mãe ou o pai são compulsivos, seja por qual objeto for, a tendência dessa criança ser compulsiva é muito grande. Então, ela pode sim nascer com essa carga genética e começar logo de bebê a ter essa voracidade pelo peito da mãe. Entendi. Ela quer mamar o tempo todo. Quais são as características assim que a gente poderia destacar de um comportamento compulsivo? Doutor? O que vai realmente definir que a pessoa é compulsiva, porque crises compulsivas todos nós temos em alguns momentos da vida, tá? As mulheres na TPM, quando vão comer muito doce, carboidrato, os homens e as mulheres quando estão muito estressados, ansiosos, sempre acabam encontrando uma alternativa para relaxar, tá bom? Então acaba que fazendo alguma coisa que leva a algum comportamento compulsivo, mas geralmente o que vai mesmo configurar é quando a pessoa tem o mesmo comportamento compulsivo ou até mais de um, tá? 2 ou 3 vezes por semana, às vezes 2 ou 3 vezes ao dia, o mesmo comportamento. Tá? Puxa vida, quer dizer, ela vai ampliando esse comportamento Isso. até se tornar insuportável, é isso? Tanto que prejudica demais a vida social, amorosa, enfim, acaba que prejudicando tudo, porque a pessoa tende a ter esse comportamento todas as vezes que ela necessita de um relaxamento. Porque o que acontece, Fabinho? O cérebro, ele configura da seguinte forma a compulsão, ele busca uma forma de relaxamento. Então, ele acaba que desenvolvendo um comportamento compulsivo que vai produzir e liberar a dopamina, que é um hormônio do prazer, do relaxamento, tá? Nesse momento do comportamento compulsivo, e aí a pessoa relaxa. Relaxando, imediatamente esvazia essa quantidade de dopamina, ela volta aquela tensão toda, aquela ansiedade, aquela insatisfação com algum aspecto da vida e ela volta a ter o comportamento em busca do relaxamento. Então fica esse ciclo vicioso. É isso que acontece. E para quebrar esse ciclo deve ser algo muito difícil, Olha, né? Fábio, o importante quando a pessoa já sabe que ela e aceita que ela está sofrendo com esse comportamento compulsivo é buscar a causa, qual é o gatilho disso. Porque existe o fator genético, social, o fator ambiental, enfim, são vários fatores que influenciam para um comportamento compulsivo. Agora, a causa, muitas vezes, ela é inconsciente. Um trauma que a pessoa viveu, um divórcio muito mal resolvido, uma perda, foi mandada embora de um jeito que marcou profundamente, enfim, alguma coisa vai acontecer ou aconteceu na vida daquela pessoa que causa uma insatisfação, uma angústia tão grande que para ela encontrar um relaxamento, esse foi o mecanismo que o cérebro encontrou. Uma coisa que eu queria te perguntar é se há substituição de compulsões. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa que, de repente, fumou durante muitos anos e resolve parar de fumar de uma hora para outra. Ela começa a ter compulsão por doces, por exemplo. É uma substituição? A gente pode dizer que é uma substituição? Existe essa
substituição efetivamente de compulsões? Com certeza, existe sim. Assim como existe também a comorbidade, que é a compulsão e mais alguma psicopatologia ou algum transtorno psiquiátrico junto, tá? Então, ela pode ter esse comportamento compulsivo e pode ter uma depressão. Ela pode ter o comportamento compulsivo e uma fobia. Ela pode ter o comportamento compulsivo e ser uma tímida crônica. Então, pode existir, sim, essa associação de sintomas, de doenças, assim como pode deslocar o objeto, sair do exemplo que você deu, do cigarro para uma outra coisa, roer unhas, por exemplo. Você sabe que a gente tem visto muitos casos, por exemplo, de compulsivos, pessoas que estão até entrando em patologias psiquiátricas. Um exemplo muito claro disso é que, às vezes, a pessoa, eu falei agora há pouco sobre a questão de compras, a pessoa não consegue parar de comprar, né, Marilene? Quer dizer, uma coisa que ela entra numa loja, entra num shopping, por exemplo, ela queima todo o limite do cartão de crédito dela. Isso. Como que a gente pode orientar uma pessoa que está nos acompanhando agora e falar assim, Fábio, eu estou passando por isso, qual que seria uma maneira de ajudá-los? Então, nós já temos adolescentes nesses casos também, tá? Pois é, eu vi isso. Os pais, por se sentirem até culpados de não terem tanto tempo, acaba que liberando o cartão de crédito e elas já estão nesse comportamento. Se endividando até mais do que podem, Exatamente. Né, quando o pai e a mãe vão ver lá o saldo, a situação é séria. Essa doença, esse transtorno psiquiátrico pelas compras, essa compulsão pelas compras, se chama oniomania. E é um transtorno muito grave, porque a pessoa ela perde completamente o controle. E hoje, com tanta oferta, tanta facilidade de compras, tudo tão fácil, ela acaba mesmo gastando o que tem e o que não tem, e ela demora muito a aceitar que ela tem essa compulsão. Quando ela chega a aceitar é porque realmente a situação está crítica para ela e para a família envolvida. Olha só, o Francisco de João Lisboa, lá no Maranhão, está nos acompanhando e está perguntando como é que ele pode ajudar alguém que tem compulsão. Existe alguma maneira de uma pessoa ajudar a outra a sair dessa situação, doutora? Sim, dependendo aí da intimidade, ele pode dizer para o outro, olha, você está compulsivo, eu tenho acompanhado, isso não é bom, a gente não sabe qual é o tipo de compulsão que ele quer ajudar, mas acho que apontar para a pessoa, ficar mostrando, dialogando com ela que isso é um problema e precisa de tratamento, é fundamental. Principalmente o diálogo, né? Exatamente. Seria um ponto principal. Fica apontando para a pessoa, olha o seu comportamento, olha o que você está fazendo. A pessoa rói muito unha, vai lá, tira a mão dela, ela puxa o cabelo, ela tem qualquer coisa que seja um sinal para o outro, ele pode ajudar. Você sabe que eu vou falar agora de um assunto que eu tenho certeza que o Brasil inteiro está falando assim, faz essa pergunta, Fábio, e eu vou fazer. Hoje em dia, nós temos uma situação muito delicada com relação à internet, porque a internet está no iPad, a internet está no celular, a internet está no computador, quer dizer, a internet está norteando a vida dos brasileiros 24 horas por dia. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que ela não consegue ficar sem estar, por exemplo, num lugar, nós fazíamos retiros, eu recebi agora há pouco o padre Fernando Cardoso, a gente fazia 2 retiros por ano. E no retiro onde a gente ficava em Itapecerica da Serra, não pegava internet, não tinha sinal de internet nem Wi-Fi. A pessoa entrava num pânico, doutora Marilene, que ela ficava desesperada, ela precisava de uma conexão. Ela tinha, nas primeiras vezes, ela começou a ficar tão desesperada que ela levava 3 aparelhos de telefone e celular, cada um com uma operadora diferente. Quer dizer, quando a gente chega neste ponto, qual é a solução que a gente pode dar a uma pessoa nesse sentido? Ou quem está nos acompanhando, de repente, fala, Fábio, eu estou nessa situação de compulsão pela internet.
Olha, a situação é bem séria, porque prejudica toda a vida da pessoa. Ninguém aguenta. A pessoa quer conversar com o outro, tem assuntos para resolver, para tratar, e a pessoa está totalmente envolvida na internet. Tá? Isso tem acabado com casamentos, né? Com relacionamentos, enfim. A pessoa ela tem que entender que ela precisa ter o horário de trabalho dela, de ligação com a internet, mas existe aquele momento que ela tem, é um exercício diário. Começar dia a dia, não é fácil para ninguém que gosta do computador, das redes sociais, não é fácil para ninguém. Mas o autodomínio tem que partir de você, não tem como terceirizar isso. Você tem que ter um autodomínio e entender que, dependendo do horário, aonde você está e com quem você está, não dá para você ficar o tempo todo na internet, nas redes sociais. Você tem que dar atenção para quem está ao seu redor, olho com olho. Então, o autodomínio é um exercício diário e só pode partir de você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Olha, o Flávio de Fátima da Costa, ele fez uma observação aqui que eu vou transformar numa pergunta. Ele diz que é de Poços de Caldas e diz que as compulsões dele, ele preenche servindo a Deus na igreja ou no grupo de oração. A pergunta que eu vou fazer é: a oração, a religiosidade, a espiritualidade ajuda? Muito. Nossa, a espiritualidade ela é fundamental na vida das pessoas. Ela te dá uma paz, um conforto, um relaxamento, que é da mesma forma que você tem uma outra atividade que para você é importante, como fazer um carinho num filho, vai liberar dopamina e vai te dar esse relaxamento. A oração é comprovada que ela libera hormônios que fazem muito bem para a saúde. Continue com as suas orações. E no caso das crianças, qual seria uma solução viável também para resolver essa questão de compulsão, já que você falou que até bebês têm? Isso, as crianças é muito importante que elas precisam de limites. Então, quem vai dar esse limite são os pais ou os responsáveis. Mas não adianta, Fábio, você querer impor um limite se você não é o exemplo daquilo. Ah, entendi. Principalmente hoje as crianças argumentam muito, ela vai dizer, mas você fala não para mim e você fica. Então, vocês, pais, têm que ser os exemplos dessa criança. Tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para mexer, para brincar nos joguinhos deles. É isso que tem que ajudar, porque senão na adolescência fica mais difícil ainda. O caminho é esse. O caminho é o autodomínio e também ser o exemplo para os filhos. Entendi. Doutora Marilene Ked, obrigado pelo papo Eu que dessa agradeço. noite. Foi muito bom, viu? Espero ter colaborado. Quem quiser encontrar você, tem um site, não é isso? Sim, é Psicodicas ou Marilene Ked. E aí você vai acompanhar o trabalho da doutora Marilene aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Deixa eu te dar um beijo aqui. Obrigado por ter vindo, Eu que agradeço, querido.